Então ele detona os despreparados, ele passa que nem um rolo compressor por cima. Você falou do seu primeiro tombo, mas acredito eu que não tenha sido o maior. O que te ensinou, de fato, assim, a ter toda essa tranquilidade, vamos dizer, para lidar? É claro, conhecimento é fundamental porque isso te dá segurança, né, nas suas operações. Mas do ponto de vista prático mesmo, lá no chão de fábrica, o que te fez aprender que você precisa sim ter mais segurança e agir ali dentro daquelas 4 condições que a gente contou para não para não cair, não cometer erros drásticos como esse que você citou? Sim, porque aquele lá talvez não seja o meu maior loss, mas foi o loss despreparado. Então, por exemplo, teve dias de eu ganhar muito dinheiro, só que um loss era maior do que aquele lá que eu tive. Só que eu ganhei dinheiro. Percebe a diferença? Então, por exemplo, eu tô despreparado, vou lá e tomo na cabeça, perdi, sei lá, 21 mil reais. Um exemplo. Perdi 21 mil reais. Só que teve dia que eu perdi os 21, só que eu ganhei 40. Então eu saí positivo. Só que aqui eu perdi despreparado. E aqui eu perdi com controle de risco, sabendo o que eu tô fazendo, entendeu? Com consciência, sendo um profissional. Então essa é a diferença. Então a grande questão não é você perder 1.000, 5.000, 20 mil, 30 mil. Por exemplo, teve um cara, um aluno meu hoje, tá? Mentorando. Ele é um cara que tá fazendo aí 100, 200 mil no dia, pra você ter uma ideia. O primeiro trade dele, ele perdeu 40 mil reais hoje, 40 e poucos mil reais. Ele até me mandou alguns áudios, algumas coisas. Só que o cara, ele já tá num outro nível. Ele relaxou, passou 3 horinhas, ele foi lá e mostrou o resultado dele. 9 mil reais. Positivo. Fechou, ou seja, ele recuperou. Sim, fechou Por o dia quê? no positivo. Conhecimento, emocional preparado, porque precisa. Você levar 40 pra trás é um carro, cara. Você tá louco? Entendeu? Então, conhecimento... No dia, né, cara? Puta que pariu. É muita grana. Quanto tempo um brasileiro precisa pra juntar 40 mil? Exato. Muitas vezes uma vida e muitas vezes não junta. Exato. Hoje eu fiz, cara, 7 mil reais. Não errei nenhum trade. Você pode olhar nos meus stories, 7 mil. Só que quando eu fiz os meus primeiros 3 mil reais, eu falei assim, galera, menos de 10 minutos de mercado eu fiz 2 salários mínimos. É mais 1.000 e poucos reais cada um, né? Exatamente. Porra, 1.200 reais. Isso é muito louco, cara. Demais, cara. Demais. Isso Inclusive, é uma parada louca. olha aqui, olha o comentário do Mário Filho aqui. 80% é mental. E Isso. É mental. Porque o que Mas acontece? 80%? É 80%, cara. Porque a parte técnica é uma parte visual. Então, por exemplo, se eu falar pra você que cor que é esse celular, que cor que é essa capa aqui? Preto. Você vai falar que é preto, certo? Exato. Beleza. Se eu mostrar qualquer outra coisa pra você amanhã, depois, e eu falar assim, cara, esse relógio aqui é que cor aqui? Você fala, preto. E esse copo? Preto. Você aprendeu que é preto, concorda ou não? Certo. Beleza. Agora, e quando você não tem a visão? Você fecha o olho. Aí eu mostro pra você, que cor que é isso aqui? Puta, aí já é de complicar. Percebe? Então, o mercado, você tem o emocional, a sensibilidade, a percepção, e você tem o que é racional, o que é visão. Então, se no gráfico você olha assim, ó, o preço tá em tal nível, você tá olhando. Tá em tal nível? Não tá. Tá em cima da linha tal, do preço tal, do nível tal de preço. É visual. Agora, se ele tá em cima desses níveis, quer dizer que ele é um mercado comprador? É um mercado comprador. Simplesmente só comprar? Não. É comprar na hora certa. Então, o visual, é muito claro. Então, eu ensino para os meus alunos assim, você só vai operar de acordo com o princípio e fundamento do mercado, estrutura de preço. O que é estrutura de preço? Se o mercado é comprador, a estrutura dele é compradora. Vendedora, a estrutura é vendedora. E nível de preço. Essas 3 coisas ele olha na tela. Agora, por que o cara não ganha dinheiro? Ele não ganha dinheiro porque ele compra na hora errada, porque a percepção dele ainda não está apurada, porque ele entra correto, mas o mercado vai tira ele e vai a favor do que ele analisou. Percebe? Então, tudo isso ele precisa de um emocional balanceado. Então, 80% é emocional. No caso desse meu aluno, o cara levou 40 mil para trás. Se ele não tem um emocional, o que acontece? Destrói. Arrebenta o cara no meio. Mas não, é emocional. Então, por exemplo, eu tenho uma coisa que eu ensino dentro da minha formação que chama Candle Padrão. Endopadrão? Candle Padrão.
Kendo padrão. Kendo padrão. Kendo padrão, quando você olha ele em níveis de preço importantes, estrutura de preço e nível de preço, é só o cara olhar aquilo, ele já entra e já faz dinheiro? Não. Ele precisa entrar na hora certa, no momento certo, ele precisa saber segurar, ele precisa saber reagir. Por exemplo, se ele entrou, comprar, o mercado vai 1 pouco, 2 pontos para trás, e dali, se ele não pega aquele lucro na hora certa, o mercado vem contra ele, cara, quem pegou, pegou, quem não pegou, vai tomar para trás. E como ter essa perspicácia para saber que é a hora certa e o momento certo para estar efetuando a compra e para estar fazendo a retirada? Ótima pergunta. A sua percepção é diferente da minha, é diferente da dele. Por isso que no mercado financeiro, call, sinal, estratégia, setup não funciona. Porque, por exemplo, você foi criado de uma forma, você de outra e eu de outra. Você teve dificuldades de uma forma, você de outra e eu de outra. Tanto financeira como emocional, perda na família, sei lá, não dá bem com o pai ou com a mãe, brigou com o amigo, com a namorada. Todo mundo, cara, ao longo da vida tem a sua própria história, suas dificuldades. Ou seja, emocionalmente, mentalmente, você foi criado de uma forma e ela de outra e eu de outra. Por exemplo, tem pessoas que estão enraizadas ser uma pessoa CLT. O cara ele não consegue abrir um negócio, não consegue empreender, não consegue nada. Por quê? Porque ele, desde pequena, a mãe fala, cara, filho ou filha, você vai estudar, você vai fazer uma boa faculdade e daí você vai arrumar um bom emprego para você ficar seguro, não é assim? Exato. Agora, eu, por exemplo, eu sou empreendedor. Com as minhas filhas eu tô falando assim, por exemplo, a minha filha de 8 anos eu já tô falando, ó, já falei, a mãe dela falou, eu vou comprar bijuzinho pra você, fazer aquelas pulseirinhas, porque as amiguinhas dela já tá até vendendo na escola. E ela quer vender também. Já tá indo pra veia empreendedora. Mas se eu falo pra ela, filha, deixa disso daí, só estuda, só não sei o quê, porra. Percebe? Tem outras pessoas que estão indo pro lado do esporte, outras do videogame. Então, são pessoas diferentes. Gosto do videogame. Muito. Você gosta, eu sei, eu vi lá o Por seu sinal, canal. tá empreendendo também, Estou né? empreendendo no Legal. esporte. Muito legal. Aí o que acontece? A sua reação, a dela e a minha, são diferentes. O que é reação? Reação é o seguinte. Você dirige? Dirige. Você dirige? Sim. Eu dirijo. Se eu e você andar com ela, depois ela andar com nós dois, e eu dirigindo e vocês, todo mundo dirige diferente. Concorda ou não? Concordo. Sim. Você pode não bater o carro, você pode não fazer barbeirada, nada, mas a gente dirige diferente. Principalmente se for um carro mecânico, né? Por exemplo, chega na lombada, tem gente que só joga o ponto neutra, né? morto, passa a Exato. lombada. Tem outros que vai devagarzinho, joga a segundinha e passa. Tem outros que passam para, engatados, né? põe a primeira e passa. Mas cada um tem uma forma, não tem? E todos passam. E todos passam, todos dirigem, absolutamente. E é isso no esporte, é isso em bater falta, é isso em você ser um zagueiro ou você ser um atacante. Tudo na vida é assim, é diferente. No mercado é a mesma coisa.